Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Beto Simonsen e hoje eu estou tendo o segundo encontro de uma série de reuniões que eu pretendo falar sobre tarô, tá? No primeiro encontro, eu procurei falar aliás, eu chamei o primeiro contato, eu procurei falar que basicamente o tarô ele pode fazer uma conexão com o nosso universo mais sutil e que pode nos ajudar a termos mais liberdade, no sentido de que temos mais escolhas, que pode nos ajudar a ter um maior conhecimento sobre os nossos processos e, finalmente, pode nos ajudar a nos transformarmos e obtermos algumas conexões mais profundas e mais abertas em relação aos nossos padrões que nós normalmente estamos envolvidos. Tá? Eu também falei que o tempo não é o futuro, é um tempo do eterno presente, é um tempo psíquico em que a gente consegue trabalhar uma realidade, um horizonte de eventos, tá, que já estão presentes. Qualquer coisa que a gente pode pensar, já mandamos uma semente de possibilidades, tá, que podem ou não se manifestar. Então, o tarô ele pode nos ajudar nessas escolhas, tá? E hoje eu vou começar o nosso contato, basicamente vamos começar pelos arcanos maiores e vamos trabalhar hoje a carta do mago e do louco, tá? Basicamente, os arcanos maiores, eles trabalham processos, tá? O que eu chamo de processo? Todos nós temos alguns processos em nossa vida, tá? Em vários momentos, em várias situações, tá? Vamos dizer, hoje vamos falar sobre o mago. O mago é o início de um processo, uma coisa que nós temos em mente, que nós queremos manifestar, que a gente consiga manifestar. E, evidentemente, esse processo, qualquer processo, se manifesta muitas vezes na nossa vida. E os arcanos menores que nós vamos fazer, conversar em um segundo momento, eles trabalham coisas mais específicas, mais focadas, mais presentes, situações mais intensas, tá? Mais focadas, pelo menos, mais agudas. Então, eu trabalho sempre, esperar passar o dia, eu trabalho sempre os arcanos maiores em pares, tá? Eu acho que você pode, qualquer número, qualquer situação, você pode fazer alguns conjuntos, tá? E no tarô, eu sempre trabalho as pares dos arcanos maiores, que soma a soma do 23. 23, você somando 2 mais 3 dá o número 5, que basicamente é o número do Hierofante, que é a sabedoria, o conhecimento, a consciência, basicamente, tá? Então, quando você trabalha os arcanos aos pares, você tá procurando, dentro dessas situações específicas, você está procurando trazer uma consciência maior, um entendimento maior e um equilíbrio maior na sua vida nesses assuntos que são considerados, tá? E sempre soma 23, com exceção justamente dos arcanos que vamos trabalhar hoje, que é o 1, que é o mago, e o louco, que é considerado sem número, ou o 0, que pode ser considerado uma espécie de coringa. Então, na falta de outro melhor, vamos colocar o coringa, o louco, aquele que se abre para inúmeras possibilidades, como o arcano que vai nos traduzir uma complementariedade para o nosso foco específico, que é do mago, tá? Então são esses dois arcanos que a gente vai trabalhar nesse momento e sempre depois que eu possa fazer essa leitura, eu vou procurar tirar uma cartinha para falar um pouco do momento em que nós estamos atravessando. Espero que vocês gostem, tá? Eu sou Beto Simonsen, tá? E eu mexo com tarô há muito tempo, eu mexo com uma série de coisas, tá? Mexo com imóveis, jogo tênis, tudo mais, mas há muito tempo, desde pequeno, eu sempre me interessei por essa parte espiritual ou mágica, né? Eu não me considero um religioso, no sentido nem que eu estou aberto a várias tradições, mas eu me considero um ser espiritual.
no sentido que eu procuro essa conexão com o mundo espiritual, com o mundo multidimensional, fazer contato, né, com a natureza, com as pessoas, com os seres, e ao mesmo tempo que eu tenho uma vida comum, uma vida completamente objetiva, com os desafios de sempre e tudo mais. Então eu gosto dessa mistura, digamos assim, de vários aspectos e que traduzem. Nós sabemos que o nosso ser mais profundo não pode ser entendido pela mente, mas através da nossa atuação, através de nossos processos, através de como nós nos relacionamos com o mundo, com nossa família, com o nosso ambiente, com a nossa realidade, de certa maneira, a gente vai apresentando uma determinada música, um determinado movimento. Isso, muito embora não seja realmente o que nós somos, que é no nível mais profundo e inapreensível, tá? Ele, de certa maneira, mostra algumas sinalizações de nossos movimentos internos. Então, isso é muito gostoso, e o tarô ele pode nos ampliar, pode facilitar essa conexão e tudo mais. Muito bom. Então, vamos começar falando sobre o mago. O mago, cada tarô tem uma figura um pouco diferente, mas vou falar alguns conteúdos que estão presentes conteúdos que estão presentes em muitos tarôs, tá? O mago normalmente tem uma pessoa, um jovem, que não é muito velho, relativamente jovem, que está em frente a uma mesa, tá? É uma mesa retangular. Ele tem um chapéu que tem uma espécie de infinito na cabeça, normalmente segura um bastão, né? E tem vários elementos, tem um cálice, uma espada, tem um pentagrama. Então, de certa maneira, esses elementos eles trabalham fundamentalmente com a ideia dos 4 elementos, sendo que o bastão seria o fogo, seria a intenção, tá? E fundamentalmente tem uma mesa. Essa mesa mostra a realidade dentro de toda a possibilidade, mostra a realidade do que a pessoa está lidando dentro do universo de possibilidades que está presente na vida desse indivíduo. E fundamentalmente o mago, fundamentalmente quem que é? É aquele que consegue trazer do plano das ideias, tá? E aí tem o chapéu infinito, tem o bastão de conexão. E no Xing fala que o homem ele é uma ponte entre o espiritual e o natural, tá? Então ele faz justamente dessa conexão. Então o mago é aquele que inicia, que traz do plano das ideias, tá? Para o concreto, tá? Ele tem essa função. Evidentemente, você tem vários níveis de mago, tá? Você tem o mago que é o manipulador, que procura controlar as coisas, manipular as coisas, é meio ilusionista. Mas você tem um mago mais profundo. O mago mais profundo é aquele que fundamentalmente ele tem um lado intuitivo, tá? E daí eu sinto que a intuição é um pouco diferente da sensibilidade, tá? A sensitividade. A sensitividade você sente o ambiente, você sente a natureza, você faz contato, você tem uma relação empática com as pessoas, com os seres, com a natureza e tudo mais. E essa sensitividade é um processo um pouco mais horizontal, um pouco mais empático, mais compassivo, que é melhor traduzido pela carta da alta sacerdotisa. Mas o mago é a intuição, é aquela que traz a ideia que você vai colocar em prática, traz uma revelação, traz um insight, tá? Então, fundamentalmente, ele trabalha esse conteúdo. E tem os 4 elementos, sim, a seu dispor. Quais são os 4 elementos? Fundamentalmente é o fogo, que é a vontade, tá? E fundamentalmente como o fogo pode ser simbolizado pelo bastão, talvez seja um dos seus elementos principais, tá? Mas também tem a espada, que é a mente, tá? Que é a palavra, que é a mente, que é o raciocínio, tudo mais, que talvez ele não trabalhe com tanta facilidade. Tem copas, que também é o sentimento, o lado empático, que não é muito enfatizado no mago, mas também está presente. E tem a terra, que é o que ele procura trazer para o mundo concreto,
esse elemento de materialidade, de condensação, de efetivação daquilo que ele tem em mente, tá? Então, fundamentalmente, o mago ele tem essas possibilidades de manifestação, e toda vez que o mago sai uma carta, mostra que você tem a possibilidade de iniciar um novo processo, que você pode acreditar naquilo que você tem em mente, que você pode iniciar essa nova fase, tá? É sempre a ideia do começo, da iniciativa, do início, tá? E de um novo processo. E também você pode trazer uma ideia criativa, que é o trabalho do mago, fundamentalmente é uma ideia de criatividade para a sua realidade, tá? Então aqui nós estamos com o vento aqui presente, que mostra que o universo está acrescentando a própria contribuição ao nosso movimento interno, tá? E agora vamos no louco. O louco, ele tem várias nuances, tá? Ele tem um lado que ele está com uma roupa meio atrapalhada, ele tem uma mochila, tem um animal que pode ser um felino, pode ser um cachorro que está mordendo a perna, ele está dirigindo ao abismo, ele aparentemente não sabe onde ele está indo, mas o louco eu acho que a gente pode entender de várias maneiras. Uma maneira mais normal, mais comum, onde o louco se manifesta, quando você está numa situação que é meio atrapalhada, você não sabe se vai à direita, à esquerda, na frente, atrás, uma situação meio confusa, que pode ser bom, que pode ser ruim, que pode ser surpreendente. Aliás, o Peter Sellers tinha coisa fantástica nesse processo do conteúdo do louco lá. O Peter Sellers era fantástico assim, em demonstrar a possibilidade desse lado atrapalhão, mas que normalmente acabava dando certo de alguma maneira, né? O Peter Sellers, o Inspector Clouseau e tudo mais, era fantástico assim nessas realidades. Mas tem um lado do louco também intermediário, em que o louco é aquela pessoa que solta do ego, não está preocupado com o que as pessoas pensam, deixa ele pensar. O bobo da corte, ele podia fazer o papel de quem quisesse, do rei, da rainha, do príncipe, do mendigo. Então ele tem essa possibilidade como não está preso a nenhum papel específico, ele tem a possibilidade de exercer uma espécie de função de coringa, que pode exercer qualquer papel. Ele não consegue fixar durante muito tempo, é verdade, nenhum desses papéis, tá? Mas durante certo tempo ele pode trazer essa qualidade necessária para aquele momento, para ter aquela narrativa, aquela posição, aquele desempenho e tudo mais. Então o louco tem um lado criativo e muito flexível nesse momento para que possa desempenhar essas diversas funções, tá? E ele pode ser qualquer coisa, tá? Então, agora tem o louco, tem um sábio taoísta, o nível amadurecido do louco, que ele está muito em sintonia com tudo que acontece. Então ele não quer controlar coisas, nada, ele se entrega à energia divina. E o fato de estar indo ao abismo, ele tem uma entrega total, tá? E nós temos algumas iniciações xamânicas que trabalham muito nesse processo da entrega total. Eu não gosto de falar muito sobre o ego, porque normalmente quem fala sobre o ego sempre aponta o ego nos outros. É como só se as outras pessoas tivessem ego, né? Aliás, eu tenho uma definição ótima de ego, que o ego é o grande problema que os outros têm, tá? Então, eu não gosto muito de falar de ego, mas o louco, justamente, ele não defende nada, ele simplesmente se expõe, ele é vulnerável, ele é espontâneo, ele é natural. E o sábio taoísta, ele tem muito esse princípio do louco de fazer sem fazer, de ser absolutamente natural, de ser absolutamente espontâneo, de aceitar tudo o que acontece com naturalidade, de perceber e fluir com a vida como se fluísse com um rio, tá? Um rio natural. E daí, normalmente, ele é abraçado pela energia da terra, pela energia do cosmos e tudo mais,
e as coisas acontecem naturalmente. Esse daí é o louco sábio, talvez seja um dos objetivos, uma das possibilidades do desenvolvimento, do crescimento humano. Tá? E como é que eu uno essas duas cartas que aparentemente são tão diferentes? Um totalmente focado e o outro sem foco nenhum. Eu acho que a gente pode trabalhar aí, esse conjunto de uma maneira muito simples e muito natural, que fácil de ser entendida. É ter a clareza de objetivos que o mago tem e a flexibilidade do louco que ele tem em todas as situações. Quando você tem isso, você consegue, porque o louco muitas vezes falta clareza, falta foco, não sabe muito bem onde quer ir ou deixar de ir e tal. E o mago muitas vezes sabe muito bem o que quer fazer, o que quer ir, mas ele sempre sabe muito bem e sempre quer controlar. Então, é bom ter um pouco de soltura, é bom ter um pouco de naturalidade, ter um pouco realmente de aceitação do que acontece. Então esse encontro desses dois processos, desses dois arcanos, desses dois princípios, né, são muito necessários para que você consiga atingir o que eu volto a dizer, uma consciência doropante, que é uma consciência expandida. Tá? Então eu acho que a ideia desses encontros que eu pretendo ter mensalmente com vocês são ideias curtas, tá? São ideias gerais, tá? Mas que realmente tragam um pouco de entendimento. Evidentemente, todos vocês já passaram o seu momento de mago e de louco, tá? E eu acho que vocês conseguem entender realmente sobre o que eu estou dizendo. O tarô, ele trabalha, é um livro da vida, tá? Então nós vamos aos poucos, nós vamos entendendo tudo o que nós podemos manifestar e manifestamos nessa dimensão, nessa realidade, porque a ideia é nós não ficarmos presos nessa matrix, nessa realidade, nesse paradigmas. Mas para isso a gente precisa expandir um pouco, trabalhar outras possibilidades dentro diferentes daquelas que nós estamos acostumados, tá? E realmente a gente consiga entrar em contato, uma conexão mais profunda, mais intensa, mais interna. Agora eu vou tirar uma cartinha que vai falar desse momento. Aliás, nós temos hoje nós estamos em 4 de dezembro, nós temos um eclipse solar, né? O eclipse solar, apesar de que o cone está mais no Polo Sul, ele abre traz uma abertura para que os nossos conteúdos mais antigos, mais internos, eles venham à tona para que eles possam ser trabalhados e liberados. E também nós estamos num momento muito de despertar de uma consciência, tanto em termos de terra quanto nossa. Então a energia do fogo está presente, a energia elétrica está presente, a energia da Kundalini está presente. Então a gente pode entender que talvez os movimentos, o fogo que acontece, a gente pode entender que terremotos que possam acontecer e tudo mais, faz parte também desse nosso processo de despertar. Tá? E vamos trazer uma cartinha que pode ser significativa para esse momento que estamos atravessando. E quando eu falo esse momento, é esse momento agora, mas também é um momento de qualquer um de vocês que estejam assistindo esse vídeo. Tá? E nós estamos no processo de 9 de ouros. Olha só, pelo meu sistema dos arcanos menores, eu desenvolvi um sistema próprio, mais tarde a gente vai falar sobre isso. O 9 está ligado com o signo Sagitário, que é justamente onde ele está se manifestando, o encontro do Sol e da Lua nesse momento. E Sagitário, por ser o signo mutável, é o signo que procura experiência, tá? O ritmo, ele procura experiência de fogo, experiência de ser. Mas só que o 9 de ouros é de terra, não é de fogo. Então isso implica experiência com dificuldade, com esforço, que a terra tem em comum com o fogo de serem secos, de serem determinados e tudo mais. Então isso aqui mostra a importância de nós termos a busca de nossos objetivos, não desistimos e temos perseverança,
temos metas, sabemos o que nós queremos, para que realmente a gente consiga alcançar aquilo que nós somos através do que nós fazemos, tá? Então isso pode parecer um pouco paradoxal, mas eu gosto muito daquela música do Milton Nascimento, Eu Caçador de Mim. Nós procuramos a nós mesmos através de nossas experiências. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. E vocês podem me encontrar em meu blog, Beto, Beto meu apelido, mas Beto, porque daí escreve B-E-T-O-H, Simonsen, S-I-M-O-N-S-E-N, betosimonsen.com.br, tá? E basicamente lá vocês vão ter várias mensagens, minhas e não minhas, e vão ter também, eu escrevi livros sobre tarô, que vocês vão achar lá esse blog que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Olha, foi um grande prazer estar com vocês, e todo mês eu pretendo estar com vocês novamente, e cada encontro eu vou falar sobre 2 arcanos, está começando pelos maiores e depois pelos menores. Tudo bom, fique bem, uma ótima festa para vocês, e vamos nos preparar para momentos importantes, que eu acho que esses próximos momentos, próximos anos, vão ser muito importantes na vida nossa e do planeta também. Um beijo carinhoso para todos e todas.